Amém. Boa noite a todos. Marcelo, pode orar em nome de Jesus para nós iniciarmos. Amém. Meu Deus, meu Pai, venho agradecer, Pai, por esse dia, Pai. Um dia que teu povo está unido, Pai. Unido para que o pastor venha passar para a gente a tua sabedoria, os teus estudos, o que está escrito na tua Bíblia, o que o Senhor tem deixado para a gente, Pai. Que eu peço, Pai, que o Senhor abra o nosso entendimento, dê sabedoria para o pastor Lúcio passar tudo que a gente precisa. Obrigado por tudo, Pai, que você tem feito em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém, amém. Obrigado. Boa noite, irmãos. Pai Senhor, tudo bem? E aí, como é que vocês estão? Vocês estão animados? Como é que foi o dia? Foi tudo bem? Amém. Que sim, né? Hoje nós vamos encerrar, finalmente, né? Boa noite, Cunha Agna. Boa noite, paz. Nós vamos encerrar o estudo de número 3, Atributos de Deus. É a 7ª aula, se eu não me engano. E nós vamos, na próxima semana, iniciar o estudo de número 4, os nomes de Deus, né? A gente vai tratar um pouco sobre os nomes de Deus. Mas hoje nós temos algumas questões para tratar. Se você está com a apostila, na página de número 16, no item de letra K, simplicidade. Nós vamos começar a falar sobre simplicidade hoje e tratar sobre esse tema. Normalmente eu preparo uma introdução para nós falarmos, mas simplicidade e principalmente soberania é algo que eu gostaria de compartilhar mais tempo com vocês hoje. Então, eu acho que é importante nós já irmos diretamente aos textos e ao ponto em si. Amém? Então, vamos lá. Se alguém tiver com a apostila e puder ler, eu peço que leia página 16, item K, simplicidade. Posso ler, pastor? Pode, pastora. Paz, pastora Sula. Paz, pastora Renata. Paz, pastor Edmilson. Paz, deixa eu só dar paz também. Acho que eu já falei para todos, amém? Paz. Pastor Lúcio, paz, pastores, irmãos. A paz do Senhor a todos, tá? Amém, amém. Vamos lá. Simplicidade. Significa que Deus não é um ser composto, nem tem partes distintas. Está relacionada à essência de Deus e não é contrária à doutrina da Trindade. Apesar de ser trino, Deus não é composto de muitas partes ou substâncias. Um aspecto da simplicidade de Deus é Espírito. João 4:24, né? Isso. Em contraste, os seres humanos são tanto espírito como matéria. Na encarnação, Jesus se tornou carne, mas o Deus homem sempre foi espírito. Isso nos garante que Deus sempre será espírito e nos capacita a adorá-lo em espírito, isto é, e não de maneiras materiais. Amém. Amém. Vamos lá, que a gente tem bastante coisa aqui para tratar nesse tópico. Nós temos de maneira sistemática nas últimas semanas estudado a respeito dos atributos de Deus, né? Que são aqueles atributos que nós começamos lá atrás a falar sobre os atributos comunicáveis e incomunicáveis de Deus. Atributos comunicáveis foi aquele que Deus decidiu, por sua soberania, passar a outra criatura, né, ou a uma criatura, né, não a outra, que ele não é a criatura, mas passar ao ser humano esses atributos. Então, comunicou. Então, o ser humano, por exemplo, é capaz de amar, o ser humano ele tem, em certos aspectos, ele tem a capacidade, por exemplo, a gente estava falando aqui de ter o livre-arbítrio, da liberdade, da questão de certos atributos que o Senhor tem transmitido ao homem, e são atributos comunicáveis. E tem aqueles atributos que são incomunicáveis, o qual Deus, por exemplo, não quis passar ou comunicar ele ao homem em nenhum grau. Por exemplo, como a gente falou aqui, onisciência, onipotência, a sua soberania, que a gente vai falar mais à frente. Então, esses atributos são divididos dessa forma. Porém, nós já temos falado aqui desde o início, né, que, de maneira direta, o que nós temos aprendido e aquilo que nós temos falado a respeito de Deus é apenas uma forma de nós entendermos, né,
através das escrituras, obviamente, da palavra, como nós entendemos e o que entendemos a respeito daquilo que Deus tem comunicado ao longo dos séculos e através da sua palavra, né, e de cada autor que a Bíblia que a Bíblia nos apresenta, né, ao longo de todos os livros. Então, de maneira direta, vocês conseguem ver a minha tela, né, nesse momento, né? O que vocês conseguem ver? Amém? Sim? Sim. Sim, sim. Amém, amém. O que a gente está falando de maneira direta é, vamos supor, tá? Só vamos supor que a gente estivesse falando desses atributos aqui. Fosse a gente pudesse entender como um Deus. Quando a gente trata da simplicidade de Deus, o que a gente está dizendo é que Deus ele não é um ser composto por partes. Nesse aspecto. Vou dar um exemplo aqui, por exemplo. Aqui Deus tem um atributo que ele é amor. Aqui ele tem um atributo que ele é, sei lá, onipotente. Deus ele não é um ser divisível em partes. Ele não é composto de partes distintas. Apesar de ele ser trino e uno, o Senhor Deus ele é um todo indivisível, de maneira que fala assim, olha, a questão da essência dele não é simplicidade da forma simplista, no sentido de que não é que Deus seja simples, mas que Deus ele é simples na questão da sua estrutura. Ele não é composto, ele não é estabelecido de várias partes, ele não é um todo divisível. Deus não pode ser dividido em diversas partes, quebrado em diversas partes. Aquilo que nós determinamos e estabelecemos como características ou atributos de Deus, na verdade, são a nossa percepção sobre um todo, sobre um ser que é um todo indivisível. Deus, quando nós observamos, se nós pegarmos de uma ótica humana, por exemplo, aqui, o homem observando Deus, a gente tem nessa observação, a gente consegue perceber, né, o homem aqui, quando ele observa Deus, o homem aqui, nessa observação, ele consegue perceber atributos no qual ele organiza de maneira objetiva. Ele consegue ver aqui amor, ele consegue ver aqui onipotência, ele percebe essas características de Deus a partir da sua observação e de atributos comunicados que são a sua própria palavra. O próprio Deus, ele se mostra, ele se revela para nós nesses atributos. De maneira que, quando nós temos a percepção de que o Senhor, ele não é dividido em diversas partes, né? Porque o que acontece? Quando nós temos uma percepção divisiva de Deus, quando nós temos uma percepção onde Deus é uma coisa, mas também é outra, e não uma única unidade da qual são manifestados esses atributos, a gente corre o risco de caminhar, por exemplo, para algumas questões onde a gente vê nos dias de hoje, por exemplo, onde Deus, não, vai ficar tudo bem, porque Deus ama todo mundo, Deus é amor. Deus é amor, sim, Deus é amor. Sim, mas Deus também, na sua estrutura, no seu todo indivisível, Deus também é justiça. Deus também é justiça. De maneira que esses atributos, eles não podem ser compartimentados. Tudo isso faz parte de um Deus absolutamente indivisível. Deus não pode ser quebrado em diversas partes. Deus não pode ser dividido de diversas partes, porque Deus é um todo indivisível, né? Para nós parece um conceito um tanto quanto às vezes complexo e ao mesmo tempo profundo, mas quando nós entendemos
que Deus não é que Deus possui amor. É isso que você precisa entender. Não é que o Senhor ele possui amor. A questão é, o próprio Deus é amor. A forma como Deus se relaciona é a forma como nós conseguimos entender de maneira, mesmo que limitada e humana, que o Senhor, a quem nós servimos, a forma como ele é o padrão de perfeição de amor. Mas Deus, ao mesmo tempo que ele é amor, ele executa, ele é justiça, ele é juízo, né? Ele é onipotente, ele é onipresente, todos esses atributos são indivisíveis. Deus, ele é um ser único, indivisível, ele é espírito, ele se manifesta para nós através desses atributos, mas ele é espírito. 1 João 4:24 trata sobre isso, fala, olha, Deus é espírito. E por que nós temos essa necessidade de entender que o Senhor ele é dessa forma? Ele é um todo indivisível, ele é um todo que não possui partes, mas Deus simplesmente ele é dessa forma, ele se estabelece dessa forma, né? Em Êxodo capítulo 3, nós podemos ler, por exemplo, quando o Senhor declara para Moisés, eu já falei essa questão aqui, mas não com ênfase, talvez dessa forma, mas quando Deus se revela a Moisés, quando Deus ele revela a sua natureza para Moisés, Moisés fala, olha, eu vou lá, eu vou falar com os israelitas, e eu preciso entender a respeito em que nome de Deus. Quem é esse? Quem é você? No sentido seguinte, sei que você é o Deus de Isaac, de Abraão, de Isaac e Jacó, mas como você se autodefine? De que maneira você autodefine? De que forma você se autodefine? E o Senhor, ele de maneira muito clara, ele diz, olha, o meu nome é o Senhor, né? Eu sou o Senhor, eu sou o que sou. Deus não diz, ele não se explica, ele não vai se definir, ele não vai definindo a sua existência em atributos. Ele não diz, olha, eu sou um Deus, eu sou um Deus amoroso, que se relaciona em bondade e que também executa. Deus, ele não se quebra, ele simplesmente define. Quem você é, Deus? Ele fala, eu sou aquilo que eu sou. Eu sou Deus. Ponto. Dentro de ser aquilo que ele é, estão contidos todos esses atributos, tudo isso que nós temos estudado ao longo dessas semanas aqui, ao longo dessa semana aqui. Se nós pudermos ler, eu até anotei aqui, Êxodo capítulo 3, versículo 13 e 14. Vamos dar uma olhadinha que você vai entender bem isso que eu tô explicando. Êxodo 3, 14. Alguém? É para ler, pastor? É para ler, por favor. E disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. Então, ele fala muito claramente, Moisés pergunta, quando chegar diante dos israelitas, eles disseram, o Deus de seus antepassados me enviou a vocês. E eles perguntaram, qual é o nome dele? O que eu vou dizer para eles? E Deus diz só o seguinte, olha, você vai lá e diz, eu sou o que sou. Isto é o que você dirá aos israelitas, o eu sou me enviou a vocês. Quando Deus se define dessa forma, Deus não descreve. Se eu pedir, por exemplo, para a irmã Vanessa se definir, ou para a irmã Alessandra se definir, ou para a pastora Renata se definir, a gente normalmente vai se definir em partes, né? Você vai se definir, olha, eu sou uma pessoa legal, sou animada, eu sou uma pessoa amiga, né? Eu sou uma pessoa
companheira, fiel. Você vai se definir, você vai se comunicar através de diversos atributos que você é uma parte de um todo, né? Que várias partes que vão compor um todo que é você de maneira objetiva. Mas o Senhor, ele não tem essa lógica, ele não é um ser composto de várias partes. Deus simplesmente, ele é. A simplicidade de Deus implica exatamente nesse atributo. Deus, ele é espírito e ele é Deus, ponto. Nossa percepção e a maneira como ele se comunica conosco é que nos dá essa percepção desses atributos, mas todos eles são perfeitos, únicos e indivisíveis em Deus. Está claro o que eu estou dizendo aqui, mais ou menos? Ou tá confuso? Tá claro. Tá claro, sim. Tá claro? Tá claro? É mais ou menos como como é que eu posso explicar isso, talvez, de maneira bem direta, né? É mais ou menos quando a gente faz muito tempo que eu estudei, a pastora Sula aí ajuda, as irmãs daí, Lorena, quando a gente fala, principalmente, acho que mais na parte de sociologia, a gente vê um pouco disso também, da questão do papel social do homem, né? Que o homem, ele tem quase que várias máscaras sociais, né? Eu tenho uma máscara social de pai, uma máscara social de filho, uma máscara social, né, de profissional. Você é um todo, mas é dividido, né? Você é composto de várias partes, né? O ser humano, ele não é íntegro na sua totalidade, né? Ele é compartimentado de diversas maneiras. E o Senhor, ele não é compartimentado. O Senhor, ele não foi composto a partir de alguma coisa, né? A nossa, acho que no campo da psicologia, né? Fique talvez mais claro isso, Lorena, que puder ajudar nesse sentido, é justamente nessa questão que você vai construindo, cheguei na melhor explicação que talvez eu queira dar aqui hoje. Você vai construindo ao longo da sua história, da sua vivência, você vai construindo a sua personalidade. Você se torna uma pessoa amorosa, sim ou não, obviamente, né? Eu estou levando nos extremos, né? Dependendo da sua estrutura de vida, obviamente não estou colocando aqui algum tipo de patologia, né? Nada, não estou dizendo pessoa que não ama, né? Eu estou dizendo assim, você ama sim ou não, você se relaciona bem assim ou não, você vai construindo essa personalidade, essas características, esses atributos ao longo de uma vida, né? Você começa como ser humano, bebê, e você vai construindo isso de acordo com o meio externo, como é que você se relaciona com as pessoas se relacionam com você, suas diversas fases de crescimento nesse aspecto. Deus, como ele sempre existiu, Deus nunca foi criado, Deus não tem essa construção de personalidade, não tem essa construção de caráter, não existe uma construção de Deus. Deus, ele sempre existiu e sempre vai existir. Ele simplesmente, ele é dessa forma. Amém? Vou abrir para vocês falarem, e isso vai implicar em algumas coisas em relação ao Senhor Jesus, que eu vou entrar também, e a gente vai falar sobre isso nesse aspecto. Mas alguém quer colocar alguma coisa? Pastora Sula, Lorena, fique à vontade aí para falar. Quem quiser mais também, fique à vontade. Pastor, nem precisou da minha ajuda, não. Foi ótimo. É isso mesmo, né? Não estou sendo herege aqui do ponto de vista bem raso, mas não herege, né? Nesse aspecto, em relação a isso. Então, isso para nós tem uma importância, né? Extremamente grande sobre vários aspectos, né? Primeiro isso faz em Deus a construção dessa nossa ideia de que Deus ele é simples do ponto de vista de ele não ser composto, né? Simples, diferente de composto, né? De que nenhuma das suas características pode ser perdidas ou alteradas, porque Deus não é divisível. Eu não posso pegar a bondade de Deus e transformar essa parte de Deus, por exemplo, em maldade, ou pegar a alegria do Senhor, que é a nossa, e transformar isso em tristeza, porque Deus ele não é divisível. Ele é um todo, indivisível. Ele é Deus. E a partir daí, né, como ele sempre foi espírito, né, em João 4:24 fala sobre isso, nós também temos uma questão que é a nossa crença em Jesus. Da mesma forma que Deus
é espírito, é importantíssimo para nós entendermos que quando Jesus vem e se materializa, né, como homem, né, encarna, né, ele encarna, não reencarna, né, diferente de encarnação, é diferente de reencarnação, né? Jesus ele não reencarnou, ele encarnou, se tornou carne. Quando Jesus encarna, né, nesse aspecto, ele tem uma característica que é fundamental para todos nós, que é Jesus, ele é 100% Deus, amém? Mas ele também é 100% homem. Porque essa percepção de que Jesus é 100% Deus, ele é 100% homem, é a base daquilo que nós cremos em todos os aspectos. Ele é 100% Deus porque nele não foi e não existia pecado. Ele era perfeito em todas as suas ações e em todos os seus caminhos. Mas ele também era 100% homem, do ponto de vista que somente o sacrifício de Jesus, um homem, poderia ser válido para que houvesse a redenção dos pecados. Da mesma maneira lá atrás, quando o primeiro Adão peca, o segundo Adão ele é vitorioso. O primeiro Adão ele peca no Jardim do Éden, cai no Jardim do Éden. O segundo Adão ele é vitorioso no Jardim do Getsemane. Então, onde o primeiro Adão falhou, o segundo Adão foi vitorioso. Assim como o primeiro Adão, através do pecado e do erro do primeiro Adão, entrou vida no mundo, através do segundo Adão, houve vida, foi aberto novamente um novo e vivo caminho para o Senhor. Então, crer que Deus e homem existiram e coexistiram numa mesma pessoa, em Jesus Cristo. Jesus Cristo era Deus e também era homem, 100% Deus e 100% homem. Então, isso para nós é uma crença muito forte do ponto de vista da construção do pensamento cristão, porque isso vai diretamente na direção de que a primeira Adão, vamos dizer assim, a primeira construção de pecado que veio através do homem também foi retirada através da ação de um outro homem, onde o primeiro falhou, o segundo foi vitorioso. E por isso nós somos, através do sacrifício de Jesus, do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, nós cremos que a morte foi vencida e que o pecado não tem mais poder sobre nós. Amém? Amém. 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 Deixa eu pegar o texto aqui. Deixa eu pegar só um texto que eu quero compartilhar com vocês. Vamos ler Romanos 5, de 12 a 21. Esse é um texto importante. Romanos 5, de 12 a 21. Também podem ler, se vocês acharem. Amém? Romanos 5, Amém, pastor? Achei 12 a aqui. 21. Pode ler. 12 a 21. Isso. 5, 12. Pelo homem vieram o pecado e a morte. Por um homem também veio a graça, que superabundou o pecado. Aí, esse é o título, né? Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, e por isso que todos pecaram. O 13 também? Isso, até o 21. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado
não é imputado, não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça que é do... Não sei, a Bíblia está diferente. De um só homem. Jesus Cristo abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa por um só que pecou. Porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais do que receberam a abundância da graça e do dom da justiça, reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por um só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também, por um só auto de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. É até 21, né, pastor? Isso. Porque, como pela Foi. desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que, assim como pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém. Eu vou ler aqui, acho que minha versão está um pouco mais Está diferente, tranquila. né? Em termos do português está menos truncado. Vamos lá. Minha versão é NVI, tá? Romanos 5, capítulo 11. Perdão, capítulo 5, versículo 11. Não apenas isso. Vou até voltar no 10. Deixa eu ver aqui. Vou ler o 5 todo, na verdade. Mas eu vou ressaltar quando chegar no 10. Tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não é só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. Perseverança é um caráter aprovado, e caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo, daquele que nos concedeu. De fato, no devido tempo, quando nós éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo, pelo homem bom. Talvez alguém até tenha coragem de morrer, mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Agora o 10, vou ler o 10. Quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte do seu filho. Quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos para a sua vida. Agora o 11 que nós começamos a ler. Até o 21. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Por isso, antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão até o de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de vir. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão, pois se muitos morreram por causa da transgressão de um só, muito mais a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para muitos. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação. Mas a dádiva decorreu de muitas transgressões,
e trouxe justificação. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Logo, assim como por meio de desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem muitos serão feitos justos. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça, a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça, para conceder vida eterna mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Amém. Então, o que o apóstolo Paulo está tratando aqui, ele está dizendo, olha, por onde um homem falhou e entrou a transgressão, e com a transgressão veio a morte, e a lei expôs esse pecado que veio trazer morte para o homem, também pela obediência de um só, superabundou a graça de Deus, e através da obediência de um único homem, a transgressão de um matou muitos, a obediência de um vai salvar muitos, vai trazer vida em Cristo Jesus a muitos. É isso que o apóstolo está tratando aqui. Então, mas o importante desse texto é nós crermos que Jesus era 100% Deus, mas era também 100% homem. Mas por que eu estou batendo isso na questão da simplicidade e do todo indivisível de Deus? Existem muitas seitas, né? Algumas até sobre a bandeira de igrejas, que às vezes tentam defender que Jesus ele era um todo divisível, onde Deus, o homem Jesus existia e tem um Cristo, tentam separar essa estrutura, né? Tentam negar, aceitam a divindade, mas negam a humanidade de Cristo, né? Isso já tem não é novo, não é algo que ocorre nos nossos dias a respeito daquilo que nós cremos, mas caso você se depare com esse tipo de argumentação, a ideia é que você não seja surpreendido, muito menos se sinta transtornado em relação àquilo que Deus está falando, perdão, aquilo que as pessoas estão falando a respeito de Jesus, né? A questão é que essa prática ela é bastante sutil e ela tem permeado, né, a nossa sociedade de muitas maneiras, né? Essa negação da humanidade de Jesus, ao mesmo tempo que ele é homem, que ele é Deus, isso já é bastante antigo. Os próprios apóstolos combatiam isso, já desde da ressurreição de Jesus e da sua ascensão aos céus, havia essa doutrina, essa defesa. Isso tem um nome, essa negação se chama docetismo, que significa basicamente negar a existência carnal, e ela vem através de algo que é muito uma prática ou uma filosofia muito comum nos nossos dias, que é o gnosticismo, né? A gente tem duas estruturas gnósticas, né? O agnosticismo e o gnosticismo. Agnóstico também são os novos ateus, né? Na verdade, eles não dizem que não creem em Deus, mas eles dizem que não podem crer também, porque simplesmente não tem como provar se Deus existe sim ou não. Mas isso é o agnosticismo, A de rejeição, de negação, né? Agnosticismo. Quer dizer, nega o gnosis é o conhecimento, negar o conhecimento, então nega tudo aquilo que você não consegue comprovar. Mas do outro lado, do gnosticismo, que é esse gnosis, que é esse conhecimento, dentro dessa estrutura de gnosticismo havia o docetismo, que era justamente essa negação da humanidade de Jesus. Isso foi combatido de muitas formas, de diversas maneiras, pelos apóstolos. E por que isso é tão importante no dia de hoje? Porque essa corrente gnóstica que negava esse todo indivisível de Deus, que Deus é espírito, e ele se fez carne por amor de nós, e morreu como homem, mas morreu como Deus. Isso tem permeado, né, ao longo dos anos, e ela tomou diversas vertentes na nossa estrutura de sociedade, e alguns deles nós conhecemos, como eu já te expliquei algumas vezes, sobre dualismo, por exemplo, que é a persistência, né, dessa contraposição entre bem e mal, entre bom e mal,
entre aquilo que é santo e não é santo, esse dualismo. Nós, como cristãos, não acreditamos no dualismo, nós não acreditamos em uma luta equilibrada entre bem e mal, mas acreditamos que existe um Deus bom, um Deus poderoso, um Deus onisciente, existe Jesus Cristo, que está sentado acima de tudo e de todos, criador de todas as coisas, o alfa e o ômega, o princípio e o fim, e existe aquilo que nós entendemos como mal, ou a maldade, que é o homem que não tem um coração para Deus, e o diabo e seus demônios. Então não existe uma equiparação de poder entre Deus e o diabo, não existe uma equiparação de poder entre o reino das trevas e o reino da luz, o reino de Deus. Na verdade, o poder de Deus é onipresente, lembra que a gente estudando? Onisciente. Deus, ele tem todo o poder, ele tem todo o conhecimento, e ele está presente em todos os lugares, enquanto nós temos um Deus distanciado dessa estrutura de mal, de maldade, pela sua santidade. Não existe essa equiparação entre poderes. E essa é uma das desdobramentos dessa estrutura de dualismo, porque se você entende que esse dualismo ele é real, a sua fé em Deus ela passa a ficar atrelada a esse dualismo. Você se sente sempre pressionado e a sua fé ela tende a oscilar quando você se vê diante de algumas situações. Logo, se existem forças que são equiparáveis ou equivalentes a Deus, por exemplo, eu posso temer pelo futuro, porque essas forças podem impedir aquilo que Deus tem para minha vida. Mas a verdade é, nada, nem ninguém, nós lemos esse texto aqui, nada, nem ninguém pode separar você do amor de Cristo Jesus. Nada, nem ninguém pode impedir aquilo que Deus tem para você. Os planos de Deus na sua vida, a gente vai falar sobre soberania, eles são irrevogáveis. Deus ele tem um plano, Deus ele conhece o seu coração, Deus sabe quem você é e ele está disposto e ele vai cumprir e executar o plano de Deus, o plano dele na sua vida diante das suas decisões. Essa é a primeira questão. A segunda questão é que os gnósticos ele acreditavam que na carne, no corpo, era impuro e existia essa dualidade, essa questão do carnal, era algo que era como fosse assim, era uma queda de patamar da criação. Então, a partir dessa queda de onde o corpo era um aprisionamento de algo perfeito, de algo maior, que era o espírito do homem, de maneira que o espírito era divino, mas o corpo era a prisão material, imunda, suja, desse espírito maior, né, dessa transcendência que o homem poderia fazer. Eu não quero entrar nesse detalhe aqui, mas se você acompanhou filosofia, não sei se já ouviram falar, antigamente, eu tô muito antigo já, né? Mas quando eu tinha ali meus 18 anos, ali 20 anos, ficou muito famoso um termo chamado, e isso, a gente tem várias crianças hoje no nosso meio, a questão de Sofia, né? Sofia. E na minha época, não sei se a pastora Sula, a pastora Renata lembra, mais ou menos, quem é a pessoa Diante do Trono 1, né? Anos 2000 aí, mais ou menos. Existia uma questão, ficou muito na moda, era muito chique você ler um livro chamado O Mundo de Sofia, né? Que falava justamente sobre essa questão. Tá rindo, né, pastora Renata? Tá rindo. Mas era muito chique você entender sobre o mundo de Sofia, que Sofia é sabedoria, né, no grego, né? E você entender sobre o mundo de Sofia era muito chique, e você entender sobre que o Sofia era justamente essa escola da sabedoria, a cultura greco-romana, mas a grega principalmente, as escolas filosóficas procuravam Sofia, né? Procuravam essa sabedoria, essa transcendência de sabedoria, e a existência do homem na carne era a queda de Sofia. A queda dessa sabedoria era não é dessa época, não, né? Tá bom, é só minha então, gente. Amém, amém. Mas eu sei que era muito chique, né? Eu prestava vestibular, era chique a gente ler sobre isso. E por que eu estou falando tudo isso, irmãos? Por exemplo, essa negação dessa materialidade, do material, isso se desdobrou na nossa sociedade
para diversas vertentes. Uma delas, por exemplo, é o movimento de Nova Era, por exemplo, né? Eu não sei se tem pessoas aqui que foram esotéricas antes de ser cristãs, e aí eu vi aquele pessoal lá, tipo Enya, né? Aquelas músicas de Enya, tentando chegar lá, né, na transcendência, né? Libertar o seu espírito daquilo que é extrema. Libertar é uma explicação. Libertar o seu espírito daquilo que era material, daquilo que te aprisiona, de transcender, né? Na verdade, essa escolha, essa matéria contaminada, só podia também ser criada por um Deus menor, um Deus contaminado. Então, se tem uma série de vertentes, mas a verdade é todo esse nó, né? Toda essa filosofia, esse nó que tentam dar na nossa questão, ela, do ponto de vista do cristianismo, ela é muito simples. Muito simples. Deus criou um homem, sua imagem e semelhança. O homem é espírito e o homem foi feito também carne. A carne, ela é pecaminosa porque o homem escolheu na sua carne pecar contra Deus, desobedecer a Deus. E através de um único homem, o pecado entrou no mundo, e através também do último Adão, o pecado foi retirado do mundo. Jesus Cristo, Filho de Deus, se encarnou porque esse movimento de, de esse movimento de você ter um Deus todo-poderoso, santo, único, que nunca foi criado, indivisível, onisciente, onipresente, onipotente, santo, soberano em todas as coisas. Quando você entende que esse ser, esse espírito, Deus, ele se fez carne, ele decidiu na sua soberana sabedoria, por amor de nós, se desfazer, né, de todos esses atributos, se esvaziar de todos esses atributos e nascer como um homem, numa manjedoura, como uma criança, indefesa, inocente, passar por todo o processo de crescimento, de aprendizagem, de amadurecimento, né, como um homem, e passar pelo, talvez, aquilo que seja o maior pânico, o maior medo de toda a humanidade, que é pela morte, né? Que é o sofrimento, que é a morte sofrida, que é a morte vexatória, que é a morte indigna. Jesus foi morto indignamente. A morte de cruz era amaldiçoada. Aquele que era pregado no madeiro era amaldiçoado. Ele era humilhado, espancado, exposto às suas vergonhas, nu, sem nenhum tipo de dignidade. Sem esse Deus, ele escolheu essa morte, essa vida, essa morte, para que nele se cumprisse a retirada do pecado que tinha entrado por meio do primeiro Adão no mundo, para que eu e vocês tivéssemos uma chance, ao reconhecer que ele é o Senhor, de termos a vida eterna com esse Deus tão cheio de atributos, tão cheio de perfeição, o Deus que é Espírito, que vive eternamente, para que nós tivéssemos essa vida eterna através de Cristo Jesus com Ele. Então, essa percepção, para nós, ela é muito importante. E João, ele já tratava sobre isso em 1 João, no capítulo... Deixa eu pegar aqui, João no capítulo 1, primeira carta de João, capítulo 4, versículo 2 e 3, se não me engano. 2 e 3. 1 João 4. Pronto. Vocês podem... aqui é João combatendo esse gnosticismo, que não acreditava que Jesus havia vindo em carne. Ele está falando, olha, amados, no versículo 1, creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. E ele vai falar sobre o que esses falsos profetas pregavam. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo. 2 pontos. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus. Mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus.
esse é o espírito do anticristo, do qual vocês ouviram que está vindo e agora já estás no mundo. Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Então, nós precisamos crer que o sacrifício de Jesus foi feito através da sua assunção, de um Deus 100% homem, que desceu e se tornou 100% homem e 100% Deus. E a simplicidade de Deus está. Deus, ele é indivisível, ele é aquilo que ele é. Ele é todas essas coisas num único ser indivisível. Deus não foi formado, Deus não foi composto por absolutamente nada e nem foi instruído por absolutamente ninguém. Amém? Tá claro aqui em relação a isso? Alguém já tinha tido essa experiência com algum tipo dessas culturas aqui que eu coloquei? Sobre Nova Era, sobre esoterismo, sobre gnosticismo, sobre... Isso eu estou falando, irmãos, existem igrejas, né, com uma quantidade considerável de membros que dividem, né, Jesus em partes, né? Jesus veio o homem, depois veio Deus, depois veio o homem, depois, enfim, essa divisão em relação a essa estrutura, e eu queria marcar bastante posição em relação a essa heresia aqui, para que vocês não fossem chocados. Amém. Priscila também, pastora Amadile disse que não, pastora Sula disse que sim. Eu gostaria de ouvir vocês. Pode falar, Priscila, fica à vontade, depois pastora Sula também. É a pastora ou sou eu? Pode falar, Priscila, pode falar, depois a pastora. Amém. Não, uma experiência que eu tive foi, eu tinha acabado de me batizar, novinha na fé. Aí eu estava muito longe, né? Eu estava passando muitas dificuldades para caminhar para a igreja por ser longe para mim. Aí estava nova no bairro também, tinha acabado de me mudar. Aí tinha uma igrejinha aqui perto, eu fui visitar, né? Para não ficar sem palavra, novinha na fé. Aí fui visitar a igreja. Aí chegando lá, o pastor me chamando toda hora, se esmolhava para mim o tempo todo, ficava me chamou. Aí falou, bota para fora, não sei o quê, mandando beber água, joga para fora, não sei o quê. Eu não me recordo muito bem, porque eu fiquei apavorada. Depois eu vi um rapazinho no batismo, né, do Espírito Santo. Dava para perceber que era, eu não sei, eu senti no meu coração que era. Aí veio um pastor, chamou ele e falou assim, se é Espírito Santo, ajoelha. Se é demônio, não, se é Espírito Santo, ajoelha. Se é demônio, faz isso, já ajoelha também. E uma confusão naquele lugar. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Mesmo muito nova na fé, eu sabia que aquilo ali não estava errado. E um mês depois, aquela igreja acabou. Saiu dali, não sei o que houve. Então, assim, eu acho que não sei o tipo de crença, não sei o que eles acreditam, o que eles pensavam a respeito daquilo, mas eu via que aquilo estava errado. Sim, a gente precisa tomar muito cuidado, né, com essas, vamos dizer assim, essas vertentes, né, essas seitas, essas heresias dentro da igreja, né? Porque é muito fácil, irmãos, quando nós não temos... A Bíblia é muito clara, ela fala que o povo de Deus perece por falta de conhecimento. Quando nós não conhecemos a respeito do que cremos e como cremos, a gente fica exposto a esse tipo de doutrina, a doutrinas que não são contrárias àquilo que a Bíblia fala, são contrárias àquilo que está estabelecido na palavra do Senhor. Então, assim, nós não podemos ser confundidos por essas coisas, né? E nem acreditar que essas coisas são novas, não existe nada novo no mundo, né? O diabo sempre tentou militar contra Jesus e contra a natureza de Jesus e sempre foi dessa forma. Mas amém. Pastora Sula, pode ficar à vontade. Então, pastor, é só para falar que eu não vim de um lar cristão, né? Minha mãe era espírita e eu não tive boas experiências, né? Foi um lar bem desajustado, uma infância bem complicada, né? Adolescência também. E, assim, passei por várias situações, até mesmo kardecismo, tive várias experiências desse tipo, né? E quando eu conheci o meu esposo, né, o pastor Edilberto, ele era do candomblé.
Então, para mim foi uma experiência bastante difícil, Sim. apesar de assim, eu não era crente e tal, minha família toda é espírita, mas eu não gostava daquilo, eu sabia que aquilo não era para mim. Eu tinha, assim, pavor aquilo tudo e eu creio que Deus já estava trabalhando no meu coração, né. Uhum. E uma vez eu tive uma experiência, assim, de ir num local onde meu irmão me levou, foi quando eu tinha perdido meu pai, eu estava muito atribulada, então, assim, a gente fica procurando vários caminhos, né. Foi aonde eu comecei a ir pra Nova Vida também, mas aí meu irmão começou a me levar para outros lugares, para outros caminhos. E num desses lugares que eu fui, ali eu creio que foi Deus falando, entendeu, que eu creio que Deus usa até ele usa quem ele tiver que usar, e ali uma pessoa que um guia, eu não sei, tinha baixado lá e falou que eu não era dali, que eu não tinha que ficar ali. O meu lugar era em outro lugar, era outro caminho que eu tinha que seguir. Então, a partir dali, eu creio que Deus já começou a trabalhar na minha vida, foi aonde eu comecei a levar meu esposo para a nova vida, onde Deus já começou a falar, e eu creio que ali Deus já tinha um propósito, né. Então, assim, essa é a minha experiência. E depois de 4 anos de casado, foi aonde a gente foi realmente, conhecer Jesus, né. Beto tinha gnomos dentro de casa. Ele tinha vários tipos de gnomos. Ele era bem místico, entendeu. Assim, eu não queria nem falar muito sobre o testemunho dele, né, mas a É gente tem que claro. falar aquilo que Deus faz na nossa vida, são as maravilhas de Amém. Deus, né, são testemunhos de edificação. Então, assim, Deus trabalhou de forma tremenda. Então, essa é a experiência que eu tive com esoterismo, essas coisas aí, entendeu? Espiritismo, kardecismo, e não foi muito bom para a minha vida. Mas É, até aqui me ajudou o Senhor e estamos aqui, né? Para a glória de amém. Deus. Amém. Glória a Deus. Amém, anjo. Glória a Deus. Mas alguém quer falar? Fica à vontade. Se não, nós vamos. Eu gostaria de pular, a gente está no item K, nós vamos pular o L, soberania, vamos ler unidade e verdade, que é bem rapidinho, e a gente encerra com soberania, só para a gente encerrar hoje a apostila. Tá bom? Então, se alguém puder ler unidade e depois verdade, depois nós retornamos na soberania. E aqui, pastor? Uhum. Significa que só existe um Deus e que ele é indivisível. Essa qualidade foi especialmente enfatizada no até Antigo Testamento, Isso. Deuteronômio 6,4 e o Novo Testamento, mesmo trazendo uma clara revelação da Trindade, afirma a unidade de Deus, Efésios 4,6, 1 Coríntios 8,6, 1 Timóteo 2,5. Isso quer dizer que as pessoas da Trindade não são essenciais separadas. Não são essencialmente, tá essencialmente, né? Essencialmente separados, né? Faltou esse essencialmente separados. Então quer dizer que Deus é a unidade de Deus. Deus ele é trino uno, né? A doutrina da Trindade estabelece Deus na existência de 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, contudo da mesma essência. Todos são Deus e existe unidade na existência do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Então, em Deuteronômio 6,4 fala: ouça Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Né? E aí a gente vai ver alguns textos do Novo Testamento onde trata sobre esse tema de maneira também direta. Efésios, eu vou ler aqui Efésios, no capítulo 4,6, que diz: é, vou ler no 4,4. Há um só corpo, um só espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Então, existe só um único Deus, um único Senhor, um só Deus, Pai de todos e que estabelece tudo em todos, né? Então, eu acho que do ponto de vista dessa unidade, da Trindade de Deus, vocês têm alguma dúvida em relação a isso? Eu posso seguir aqui. Só mais uma pergunta, a gente já falou bastante sobre a Trindade aqui ao longo das aulas, mas caso alguém tenha alguma dúvida. Posso seguir? Amém? Sim, né? Tem alguém que tem dificuldade para entender a Trindade?
Pai, Filho e Espírito Santo? Não, pastor, pode prosseguir por mim. Amém. Vamos lá. Vamos ler então. Pastor. Vai, Paz Elizabeth. Desculpa interromper, pastor. Não, que estava sentindo a sua falta na aula, seus comentários. Eu gosto quando você fala. É porque tem dia que eu chego tarde do trabalho. A minha irmã tem essa dificuldade. Ela falou comigo quando estava aqui em casa e ela disse que ia perguntar justamente ao senhor. Mas ela não está, eu olhei e ela não está participando da aula hoje. Eu queria saber se, eu comunicando a ela pergunta o senhor na próxima aula. Porque ela falou comigo que ela tinha dificuldade a respeito de falar do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então é isso que eu ia falar com o senhor a respeito. Amém, amém. Não, é melhor que a gente fale na próxima aula. Inclusive tem uma aula aqui no link do YouTube, depois eu procuro e mando no grupo, Elizabeth, que eu falei só sobre a Trindade. E aí você pode pedir para ela assistir, está no YouTube, no canal aqui da Escola de Discípulos, e aí ela pode procurar lá e ela vai se esclarecer. Qualquer dúvida, ela pergunta na próxima aula. Mas lá está bem, bem claro sobre isso, tá bom? Eu mando para vocês daqui a pouco aí no WhatsApp, no grupo do WhatsApp, nada. Verdade. Vamos ler, pastor, sobre verdade. Amém. Quer dizer que Deus é coerente consigo mesmo, que ele é tudo que deveria ser, que ele se revelou como realmente é e que sua revelação é totalmente confiável. Deus é o único Deus verdadeiro. João 17:3. Portanto, não pode mentir. Tito 1:2. E é sempre confiável. Deus não pode fazer nada que contradiga sua própria natureza e não é possível que quebre sua palavra ou que não cumpra suas promessas. 2 Timóteo 2:13. Amém. Então, a verdade é um atributo de Deus, que Deus é verdadeiro e ele é coerente consigo mesmo, né? Como isso para nós é fundamental, porque a partir do momento que cremos que Deus é verdadeiro, que Deus não mente, que Deus não existe mentira, não existe engano nele, nós podemos confiar em todas as suas promessas, nós podemos confiar em tudo aquilo que ele tem para nós, né? Em João 17:3, ele diz, olha, esta é a vida eterna, que te conheçam um único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, Deus é o único Deus verdadeiro. Tito 1:2 vai dizer. Tito 1:2. Fé e conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna, o qual Deus que não mente prometeu antes de todos os tempos eternos. Ele começa falando para Tito, ele fala, Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para levar os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento da verdade que conduz à piedade. Fé e conhecimento que se fundamentam, ou que têm as suas bases, né? Aonde? Na esperança da vida eterna, a qual Deus que não mente prometeu antes dos tempos eternos. Então, a nossa esperança é essa, a vida eterna. A nossa fé e nosso conhecimento, elas estão fundamentadas na nossa esperança de viver eternamente com Deus. E essa vida eterna, ela foi prometida pelo próprio Deus que não mente antes dos tempos eternos. Hein? 2 Timóteo 2:13, e aí eu vou entrar na soberania. 2:13. Sua palavra não cumpre as suas promessas. Esse texto eu já falei na outra aula. Vamos ler 2 Timóteo 2:11. Ela diz, esta palavra é digna de confiança. Se morremos com ele também viveremos. Se perseveramos, com ele também reinaremos. E se o negarmos, ele também nos negará. Se somos fiéis, se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo, né? O Senhor Deus, ele permanece fiel, porque ele não pode negar a si mesmo. A natureza de Deus é fiel, é de fidelidade, é de verdade. Então, tudo aquilo, meu irmão, que você vive na sua vida, se você não tiver mais certeza sobre nada, se todas as coisas te abalarem, se tudo que você viveu até hoje não for suficiente para te manter de pé, creia que Deus, ele é verdadeiro, Deus não mente, Deus não engana. Tudo aquilo que ele falou a seu respeito, tudo aquilo que ele te prometeu, todas as promessas de Deus para sua vida, para sua família, para tudo aquilo que tem na sua vida, elas são verdadeiras, elas não vão ser frustradas, porque Deus não mente, Deus, ele é fiel, e mesmo que você tenha sido infiel, ele
manterá fiel, porque ele não pode negar a si mesmo. Amém? Nós também falamos disso já em outras aulas. E aí eu queria ler agora sobre a soberania, né? A soberania de Deus. E aí, pastora, se você puder ler, eu agradeceria. Sim, pastor. Significa, em primeiro lugar, que Deus é o ser supremo do universo, e, em segundo lugar, que ele é o poder supremo do universo. Deus exerce o poder total sobre todas as coisas, mesmo que possa escolher deixar que tudo aconteça seguindo leis naturais que ele mesmo estabeleceu. A Bíblia revela que Deus tem um plano abrangente, Efésios 1:11, que tudo está sob o controle dele, Salmo 135:6. Mesmo o mal, ainda que o Senhor não se envolva com ele. Provérbios 16:4. E que seu principal objetivo é o louvor da sua glória. Alguns problemas levantados são: a soberania de Deus anula a responsabilidade do homem? Por que a soberania de Deus permite a existência do mal? Aos nossos olhos, essas questões são contradições, mas essa visão é apenas aparente. De modo misterioso a nós, a soberania de Deus não anula a responsabilidade do homem e vice-versa. Filipenses 2:12 e 13. Quanto ao pecado, um dia Deus irá puni-lo, mas, por agora, de algum modo, faz parte do plano de Deus. Caso contrário, não seria soberano, sendo que o Senhor não o criou. Caso contrário, não seria santo. Romanos 9:21-23. Amém. A questão da soberania de Deus é algo que, para muitos de nós, ela é um tanto quanto assim, difícil sobre vários aspectos, né? É a famosa questão que nós sempre já discutimos aqui em relação a isso, né? Como entender a soberania de Deus, como entender tudo aquilo que Deus fez e tudo aquilo que acontece na nossa vida, do ponto de vista do seguinte, né? Como é que eu posso explicar? A soberania de Deus, ela é a seguinte: tudo que acontece, absolutamente tudo que acontece, ela está sob o controle do Senhor. Tudo aquilo que nós cremos como evangélicos, como protestantes, como cristãos, que absolutamente tudo que acontece está sobre a soberana vontade de Deus. Deus, ele é o ser supremo do universo e também o seu poder é supremo. Mas algumas perguntas surgem dessa estrutura. A primeira ele coloca que a soberania de Deus anula, por exemplo, a responsabilidade do homem. Então, se tudo que acontece na minha vida é soberania de Deus, então quando eu peco contra Deus, é também a vontade dele que eu pecasse? Não. Deus nos imbuiu, a soberania de Deus, ela está de maneira macro, os planos de Deus sempre serão executados, mas sempre estarão atrelados, no meu caso, à minha decisão como ser humano dotado de livre-arbítrio, a respeito da minha responsabilidade, a respeito das minhas decisões. Lembra que nós falamos aqui? Deus sempre coloca, na série Escolhas, por exemplo, a gente pregou sobre isso, sempre coloca dois caminhos. Deus coloca um caminho de bem, um caminho do mal, o caminho da vida, né, e o caminho da morte. Ele fala, pois, olha, diante de você tem dois caminhos, o caminho de vida e o caminho de morte, o caminho do bem, o caminho do mal. Escolhe, pois, a vida para que você viva, escolha o bem. Ah, então quer dizer que Deus fez o caminho da morte? Não, é muito simples. Deus colocou diante de nós a escolha. Vida, e obviamente, se você não escolhe vida, você está escolhendo morte. O contraponto à soberania de Deus, por exemplo, que Deus quer que nós vivamos eternamente com Ele, para que nós tenhamos um relacionamento eterno com Ele. Obviamente que essa é a vontade de Deus, mas baseado na nossa escolha, no nosso livre-arbítrio. Quando nós não escolhemos vida, automaticamente você escolhe a morte, né? E aí nós já falamos sobre isso aqui, sobre a questão da soberania de Deus permitir a existência do mal. Por que coisas ruins, por que coisas más acontecem, mesmo Deus sendo bom e sendo soberano? Por que essas coisas, por que nós relacionamos, nós vemos coisas que não necessariamente nós entendemos acontecerem, mesmo quando nós entendemos que o Senhor é soberano. E isso traz para nós, irmãos, essa confrontação com a soberania de Deus, ela muitas das vezes ela é esmagadora.
ela é esmagadora. Nós nos colocamos diante de... Ela nos leva obrigatoriamente diante de uma escolha, né? A percepção da soberania de Deus, para nós, ela é esmagadora, porque nós vamos nos deparar, muitas das vezes, na maioria do tempo, nas nossas vidas como crentes, com situações que simplesmente nós não entendemos, onde você e nem eu terá capacidade de entender a respeito daquilo que está acontecendo, né? E essa constatação esmagadora, ela vai levar você a uma escolha objetiva. A primeira é se curvar e aceitar que Deus é soberano e que todos os planos dele para nossa vida não podem ser frustrados e que a vontade dele é boa, perfeita, agradável e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas, boas ou ruins, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Essa é uma escolha. A outra escolha é você simplesmente endurecer o seu coração. Você endurecer a sua cerviz, né? A Bíblia fala sobre um povo de dura cerviz, que cerviz é essa parte aqui de trás do pescoço, né? A ponta da coluna. Dura cerviz é aquele que não se curva. A pessoa que não se curva, o pescoço é duro. Você não se prostra, ou você se prostra, ou você se curva diante da soberana vontade de Deus, ou simplesmente você se torna de dura cerviz, se torna resistente a aceitar que tudo está no controle do Senhor. Todas as coisas, boas ou ruins, estão sob o controle do Senhor. E um texto que eu gosto muito, que é de Isaías 46, se você abrir, puder acompanhar aí, eu vou ler esse texto com vocês agora para nós encerrarmos. Isaías 46, 8, nós vamos ler até o 11. Deixa eu abrir aqui, que a minha Bíblia fechou. Quarenta e seis, 8 até o 11. Deixa eu só alterar a versão aqui para ficar bem claro. Tá. O Senhor começa assim, ele abre, olha, lembrem-se disto, gravem na mente, acolham no íntimo, ó rebeldes, e lembre-se das coisas passadas, das coisas muito antigas. Eu sou Deus e não há nenhum outro. Eu sou Deus e não há nenhum como eu. Desde o início eu faço conhecido o fim, desde tempos remotos, e que ainda virá, digo, o meu propósito ficará de pé e farei tudo o que me agrada. Deus, ele estabeleceu no seu coração, ele fala, olha, do Oriente convoco uma ave de rapina e de uma terra bem distante um homem para cumprir o meu propósito, o qual eu disse, se eu farei acontecer o que eu planejei, isso eu farei. Escutem-me, vocês de coração obstinado, vocês que estão longe da retidão. Estou trazendo para perto a minha retidão e ela não está distante. A minha salvação não será adiada. Concederei salvação a Sião e meu esplendor a Israel. Irmãos, de maneira direta, né? O que significa para nós, o que a gente precisa entender a respeito da soberania de Deus? O que significa para nós ser Deus? O que significa, o que é a definição de Deus? E Deus, ele se autodefine através dessa palavra em Isaías. Ele diz para nós, ele se revela de maneira muito clara aquilo que está no coração da divindade dele. Quando ele declara no versículo 10, ele fala, olha, desde o princípio eu faço conhecer, eu anuncio, eu faço ser conhecido o fim desde os tempos remotos e que ainda virá. E eu digo, meu propósito ficará de pé e farei tudo o que me agrada. Essas declarações de Deus, elas trazem para nós um impacto muito grande. A primeira dessas coisas é assim, Deus, como é que eu posso explicar? Ele determina, ele diz, olha, eu declaro todas as coisas muito antes delas acontecerem. E outra coisa, eu não declaro somente eventos naturais, mas humanos. Eu declaro sobre todas as coisas. Eu sei, antes de tudo,
que essas ações serão muito antes de todas as são antes de todas as coisas. Antes de tudo isso acontecer, eu sei de todas as coisas, porque todas essas coisas que acontecem, elas estão debaixo da minha autoridade, da minha divindade. Não se esqueçam nunca disso. Eu me relaciono em amor, eu me relaciono em graça, eu tenho um propósito para você, mas entendam, eu sou o Senhor, eu faço todas as coisas, eu declaro elas desde a antiguidade. Não existe nada que aconteça que não seja da minha soberana vontade. Nós temos aqui a declaração clara a respeito de Deus. Ele se declara, mais ou menos ele confronta. Ele diz assim: olha, eu sei todas as coisas, eu vou cumprir o meu propósito. E quanto a vocês precisam apenas entender que eu sou soberano sobre todas as coisas. Todas as coisas se curvam diante da minha vontade. Todas as coisas são frutos daquilo que eu entendo como sendo um propósito para a humanidade, para a eternidade e para a vida de vocês, porque eu conheço todas elas, eu anuncio antes que todas elas, e através da minha vontade, todas essas coisas ficarão de pé. Deus, ele declara que tem um propósito para todas as coisas. Nenhum dos planos de Deus podem ser frustrados. Todos os planos dele, ele permanecerão de pé. No versículo 10 ele fala: olha, todos o meu propósito, eu farei tudo da forma como me agrada. Todas as coisas ficarão de pé segundo a minha vontade. Nessa estrutura, o que nós temos que entender é que diante de uma declaração tão poderosa de um Deus tão soberano, mesmo quando nós não entendemos, nós precisamos tomar uma decisão dentro do nosso coração, que é: ou nós nos curvamos diante da vontade de Deus e acreditamos que ela é boa, perfeita e agradável, ou simplesmente nós nos rebelamos contra Deus, nos rebelamos contra a vontade de Deus, nos tornamos homens e mulheres com um coração duro. A verdade é que Deus não precisa se explicar a respeito de absolutamente nada para nós. Deus não precisa dar satisfação de absolutamente nada a respeito de nós. Ah, pastor, mas você está falando que eu não vou saber todas as coisas? Você não vai saber todas as coisas. Mas, pastor, você está dizendo que vão acontecer coisas na minha vida que eu não vou entender? Eu estou dizendo que vão acontecer coisas na sua vida que você, em absoluto, você não vai entender. Mas então, pastor, o que eu faço? É esmagador, isso chega a me dar falta de ar de pensar dessa forma. Dá falta de ar pensar dessa forma. E a decisão sua, é a decisão minha, é a mesma decisão que homens e mulheres tomaram ao longo de toda a história da Bíblia. Se curvar e declarar que o Senhor é Deus sobre todas as coisas, mesmo sobre aquela que nós não entendemos. É declarar que o Senhor é Senhor da sua vida. E como Senhor, como dono da sua vida, como um Deus perfeito, único, onipotente, um Deus que não existe outro igual a ele. Deus, ele está sozinho na criação. Não existe nenhum outro ser igual a Deus. Ele fala: eu sou o Senhor, eu sou único. Não há outro igual a mim, não há ninguém como eu. Esqueçam, vocês não vão entender e eu não sou obrigado a explicar. Você simplesmente precisa tomar uma decisão de maneira muito clara. Se curve, reconheça, declare, glorifique que eu sou Deus. E confie que todos os meus propósitos ficarão de pé, porque eu faço todas as coisas conforme me agrada. Nós precisamos crer que Deus é soberano. E quando nós entendemos dessa forma, no primeiro momento, a sensação que nós temos é de sufocamento, é quase falta ar. Mas quando nós nos curvamos e vivemos a vontade de Deus, no primeiro momento gera medo, porque a gente não vai ter resposta que nós precisamos e entendemos que precisamos ter, por exemplo.
mas quando nós nos curvamos, submetemos a nossa vida à soberana vontade de Deus, isso também, no segundo movimento, ele gera uma outra questão dentro de nós, que é a certeza absoluta que o Senhor está no controle das nossas vidas e que não acontece absolutamente nada comigo e com você, sem que seja a soberana vontade dele. Deus cuida de você, Deus tem um plano para a sua vida, Deus te conhece desde a sua formação no ventre da sua mãe. Todos os seus dias e os meus dias estão contados diante dele. E a vontade dele não existe demônio, homem, mulher, nada, nenhuma outra coisa criada que são capazes de atrapalhar, de impedir aquilo que Deus tem para você. Porque Deus faz conforme ele estabeleceu. Porque ele é Deus e não existe ninguém, absolutamente ninguém, como ele. Amém? Que o Senhor possa te dar essa certeza no coração nessa noite, que você possa ser cheio dessa certeza, que o Senhor está no controle da sua vida. Acalme seu coração, se curve Amém. diante dele. Não busque respostas, busque reverência, se curve. Fala, Senhor, eu não entendo, e não sei se um dia eu vou conseguir entender, mas mesmo que eu não entenda, eu declaro, o Senhor é Deus na minha vida. O Senhor é Deus na minha vida. E eu me curvo diante da sua vontade. E compreendo e confio que qualquer que seja ela para minha vida, ela sempre Amém. será boa, perfeita e agradável. Amém? Amém. Exatamente, Amadires. Controle e governo. Nós somos rebeldes por natureza, né? A gente tem um coração questionador. Mas existem momentos que a gente só precisa simplesmente se curvar e crer que o Senhor é Deus. E a partir dessa nossa prostração, nos prostrarmos diante de Deus, nós começamos a viver o plano dele para nossas vidas. Amém? Amém. Terminamos assim o estudo de número 3, que fala sobre os atributos de Deus. Espero que vocês tenham entendido um pouco mais e se relacionem com Deus de maneira mais profunda, mais consciente a respeito de quem é Deus. Na semana que vem nós vamos começar a falar sobre os nomes de Deus, que também revelam muito sobre o caráter, né? O próprio Deus é os nomes que ele mesmo se revela. E é também um estudo muito, muito forte, muito tremendo. As aulas são gravadas, se você quiser ver essa aula ou quiser passar para alguém, elas estão todas disponíveis na sexta-feira, né, no canal do YouTube, você manda o linkzinho, você já sabe. Último recado da noite. Meu irmão, minha irmã, vou falar assim mesmo. Se você ainda não se inscreveu no Dunamis, dia 15 de novembro, pastor, eu não sei o que é o Dunamis. Você precisa saber, eu mando para você lá no grupo, vou mandar agora. Se você não se inscreveu no Dunamis, corra. As vagas estão acabando. Já temos 80 inscritos, 120 vagas, faltam só 40. Abrimos tem 15 dias praticamente, um pouco mais, quase 20 dias. As inscrições já estão acabando. Falta mais de um mês, falta um mês e, sei lá, e 10 dias ainda para o Dunamis e praticamente as vagas já estão caminhando para o fim. Então, se você não se inscreveu, corra, se inscreva. Eu vou colocar logo após aqui os links, né, no grupo de Escola de Discípulos e o vídeo. Pastor, eu sou de outra igreja. Você é muito bem-vindo, meu irmão. Obviamente, comunique seu pastor, esteja em obediência, mas você é muito bem-vindo, convide pessoas. É um dia de busca do poder do Espírito Santo, um dia de busca de Deus, do poder de Deus. Amém? 15 de novembro, nós vamos estar fazendo aqui na Igreja de Caraí. Sinta-se à vontade, esteja no nosso meio e espero que Deus trabalhe de maneira muito poderosa na sua vida. Amém? Vamos orar? Pastor, não podemos esquecer também, pastor, não podemos esquecer também aí de pedir aos irmãos para estarem orando pelo pastor, pelo aniversário do pastor que vai ser amanhã. É verdade. Não podia esquecer, né, pastor? É verdade. Amém? Na verdade, eu não ia deixar, né? Porque eu colocar lá, gente, hoje é meu aniversário. Eu sou assim, eu sou desses, né? Que não deixa ninguém esquecer meu aniversário. Parabéns. Amém. Amanhã é meu aniversário, 42 anos. Mas amém. Vou abrir aqui, Amadiris, vou liberar lá o WhatsApp.
para vocês poderem. Obrigado, obrigado. Vou abrir lá os grupos para vocês poderem mandar parabéns. A Madilis pediu. E podem dar, que eu gosto. Eu sou animado com aniversário. Acho que é uma benção a gente completar mais um ano de vida. E é mais um ano que a gente tem para caminhar na presença de Deus. Amém? Então, fiquem na paz. Vamos orar para a gente encerrar. Pedir a pastora Sula. Pode orar, pastora, para nós orarmos aqui? Sim, amém, Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, Deus Santo, Deus Poderoso. Senhor, quero te agradecer na noite deste dia por mais esta oportunidade, Pai, de estarmos aqui aprendendo da tua palavra, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor continue abençoando o teu servo, que tem se dedicado aí, Senhor, e nos ensinar, ó Pai. E que o Senhor venha cada dia abrir o nosso entendimento para aprender mais de ti, Senhor. Porque queremos, Pai, ser cheios de ti, da tua graça, e queremos alegrar o teu coração, Amém. Senhor. Em nome de Jesus. Então, seja conosco, seja com cada um, Senhor, que se encontra nesta sala. Vai de conta a necessidade de cada um, ó Deus. Tu sabe, o Senhor conhece o coração, o Senhor conhece as necessidades. Então, que o Senhor possa, na noite deste dia, suprir, ó Pai. Em nome de Jesus. E abençoa o pastor Lúcio, que estará aniversariando amanhã. Seja com ele, com a família dele. Em nome de Jesus, ó Pai. Nos dê uma noite de bênção na tua presença. Em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos. Amém. Até a próxima semana, nos vemos nos cultos. Fiquem com Jesus. Vou mandar link do Dunamis, vou abrir o grupo, vou mandar o vídeo do Dunamis. Vocês são nossos convidados. Fiquem na paz. Paz. Fiquem com Deus. Amém. A Paz, boa com a noite. todos. Paz, boa noite a todos. A paz a todos. Paz, paz. A paz do Senhor, boa noite a todos também.